Conselho de Administração aprova nome de Paes de Andrade para a presidência da Petrobras. Governo de São Paulo reduz ICMS da gasolina de 25% para 18%. Bolsonaro conversa com Vladimir Putin e acerta fornecimento de fertilizantes. Rússia ataca shopping com 1.000 pessoas dentro na Ucrânia e deixa mortos e feridos. Pesquisa revela que vacina contra a Covid impediu 20 milhões de mortes no mundo. OMS já identificou mais de 900 vítimas fatais de hepatite misteriosa em crianças. Curso de mecânica de motos para mulheres atrai cada vez mais interessadas. E nesta época do inverno, melhor não perder o Festival de Sopas do CEAGESP em São Paulo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Conselho de Administração da Petrobras elegeu Caio Mário Paes de Andrade como presidente da companhia e membro do Conselho de Administração. O indicado pelo governo comanda a estatal até o dia 13 de abril do ano que vem. Paes de Andrade ocupará o cargo de conselheiro interinamente até a próxima Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da empresa, quando seu nome será avaliado para um assento definitivo. O novo presidente da Petrobras é o quarto indicado pelo atual governo. Ele foi secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, antes de ter o nome indicado ao cargo de presidente da Petrobras. Paes de Andrade tem formação em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduação em Administração e Gestão pela Harvard University e mestre em Administração de Empresas pela Duke University. Na última sexta-feira, o Comitê de Elegibilidade da companhia se reuniu e também aprovou o nome de Paes de Andrade, com 3 votos a favor e 1 contra. A maioria do comitê disse que o indicado preenchia os requisitos para o cargo de acordo com a lei das estatais e que não haviam vedações para que seu nome fosse analisado pelo Conselho de Administração. Caio Paes de Andrade foi convidado pelo Comitê de Elegibilidade para uma entrevista, mas negou e acabou respondendo perguntas por escrito. Questionado sobre a política de preços da Petrobras, ele afirmou que não recebeu nenhuma orientação do governo federal no sentido de alterar a política de preços praticada pela companhia, apesar de o assunto ser alvo de questionamentos constantes por parte do governo federal. Este economista avalia que será muito difícil conseguir mudar a política de preços da estatal, porque não depende apenas da vontade do presidente da empresa. Ele ainda explica que a intenção do governo de mudar o presidente da Petrobras para reduzir os preços pode não funcionar porque depende de outros fatores. E que, se a Petrobras tentar reduzir os preços artificialmente, quem acabará pagando a conta será o consumidor. A intenção do governo, quando indica novo presidente da Petrobras, e já foram vários nos últimos anos, é de alguma forma controlar o preço dos combustíveis. A Petrobras é uma empresa estatal. Não apenas o governo é dono da empresa, mas vários acionistas particulares, pessoas, famílias e outras empresas privadas que detêm ações da companhia. Quando a Petrobras, de uma forma artificial, tenta reduzir ou não aumentar o preço dos combustíveis no mercado doméstico, para assim, de alguma forma, ajudar no controle da inflação, isso acaba representando um problema muito sério para a empresa, financeiramente, ao longo do tempo. E que, no final das contas, quem tem que resolver esse problema, no final, é o próprio povo ou os próprios acionistas, os donos da empresa. Logo depois da confirmação da aprovação de Caio Paes de Andrade, o presidente Jair Bolsonaro disse que ele dará uma nova dinâmica de preços à companhia. Segundo o presidente, tudo será analisado na base da lei, sem interferir na lei das estatais, mas com muito respeito e muita responsabilidade. Em São Paulo, o ICMS sobre a gasolina foi reduzido hoje. Quem tem mais informações, incluindo quais são os direitos dos consumidores com a medida, é o repórter Almeida Júnior.
O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou nesta segunda-feira que o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços da gasolina deve cair de 25% para 18%. Com a decisão, a gasolina que custa hoje em média R$ 7,00 o litro deve passar a valer menos de R$ 6,50. São Paulo é o primeiro estado do país a se enquadrar na nova lei. O ICMS é um imposto estadual que compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados. Apesar dessa redução, cabe aos postos de gasolina a decisão de repassar a diminuição do valor para as bombas. E o Procon de São Paulo já orienta os consumidores sobre os novos valores. O Procon, na semana passada, fiscalizou 1.202 postos de combustíveis, verificando o preço dos combustíveis de modo geral, especialmente da gasolina, que é onde teria maior afetação a redução da alíquota de ICMS, constatando ali preços máximos, preço mínimo e também o preço médio praticado aqui no estado de São Paulo. Nesta semana, após o anúncio do governador com a redução da alíquota de ICMS de 25% para 18%, especialmente sobre a gasolina, o Procon ele vai retomar a fiscalização destes postos de combustível a fim de constatar os preços que estão sendo praticados e se esta redução de ICMS, que agora o posto de combustível deixa de recolher, será repassado para o consumidor lá na ponta. A expectativa de redução na bomba são de 48 centavos. E o preço médio verificado na semana passada do preço da gasolina comum ficou em torno de R$ 6,97. O Procon vai divulgar ao consumidor o valor máximo e mínimo encontrado, bem como a média, antes da redução do ICMS, e esses mesmos indicadores, posteriormente agora nessa semana, com a redução do ICMS, de modo que o consumidor possa ter um controle, inclusive na sua cabeça, na hora que for abastecer o seu veículo, se o valor que está sendo cobrado está dentro da média de mercado, inclusive com a redução do ICMS. Estima-se que o valor do litro da gasolina médio fica em torno de R$ 6,50, daí para baixo. Olha, o governador anunciou hoje essa redução vale a partir de hoje. Então a gente espera que a partir de hoje esses valores já cheguem nas bombas para o consumidor. Um trem com mais de 250 passageiros descarrilou no estado do Missouri, nos Estados Unidos, após colidir com um caminhão. De acordo com as autoridades locais, pelo menos 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O descarrilamento ocorre um dia depois que outro trem, operado pela Amtrak, colidiu com um veículo de passageiros em um cruzamento ferroviário na Califórnia, resultando em 3 mortes. No local não tinha guardas e um oficial de bombeiros local disse que não era incomum haver acidentes na região. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram pelo menos 5 vagões virados de lado próximo a um milharal, com passageiros saindo pelas janelas e portas. O governador do Missouri, Mike Parson, postou o seguinte em uma rede social após o acidente: "Estamos tristes ao saber do descarrilamento do trem Amtrak em Chariton County esta tarde." Parson disse ainda que o Departamento de Segurança Pública do Missouri, os soldados da Patrulha Rodoviária Estadual e outros funcionários de gerenciamento de emergência estão respondendo para ajudar as vítimas, além de pedir aos moradores que se juntem em oração por todos os afetados. E veja a seguir, presidente Bolsonaro conversa com Vladimir Putin e acerta fornecimento de fertilizantes. E veja também, um curso de mecânica de motos para mulheres atrai cada vez mais interessadas. O Brasil conseguiu um compromisso do governo russo que interessa muito ao agronegócio do país. Durante telefonema nesta segunda, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, garantiu ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o compromisso de enviar fertilizantes ao Brasil, segundo um comunicado do Kremlin. Putin ainda disse que a Rússia está empenhada em cumprir suas obrigações. De acordo com o comunicado, os 2 presidentes conversaram também sobre a segurança alimentar global e sobre a intenção de os 2 países manterem parceria estratégica em vários campos, incluindo a expansão na agricultura e energia.
Vale lembrar que cerca de 70% dos fertilizantes usados na agricultura brasileira vem do exterior e a Rússia é a principal fornecedora do Brasil. Os dois também falaram sobre a presidência não permanente que o Brasil vai assumir a partir do próximo dia 1º do Conselho de Segurança da ONU. O país deverá ocupar o cargo pelo período de 2 anos. O Procon de São Paulo acaba de lançar o Procômetro, um contador para divulgar a soma dos valores das reclamações dos consumidores. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O novo sistema digital do Procon São Paulo será atualizado todos os dias com a soma dos valores em disputa de todos os produtos e serviços que foram alvo de queixas dos consumidores desde janeiro de 2022. Até agora, o montante já passa de 1 bilhão e 800 milhões de reais, contabilizados em cerca de 320 mil atendimentos feitos pelo órgão este ano. E a expectativa é que o Procômetro incentive os fornecedores a darem solução a essas reclamações, como explica o diretor executivo do Procon São Paulo, Guilherme Farid. Acompanhe. O valor hoje acumulado de aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de reais é um valor extremamente relevante. Mostra o quanto os consumidores reclamam à Fundação Procon e deve servir de alerta para as empresas para que tratem as demandas aqui registradas não como números, mas sim efetivamente de resolver um problema que tem um custo para a empresa. Então, quanto mais o fornecedor estiver atento e resolver a demanda do consumidor, menos reclamações ele terá do Procon, logo menos valores discutidos no Procon. Com isso, a gente espera otimizar o serviço de atendimento ao consumidor, ampliar o número de soluções aqui na Fundação Procon e entregar um serviço de qualidade e ágil ao consumidor lá na ponta. É isso aí. Bem, para visualizar o Procômetro, basta acessar procon.sp.gov.br. A conta de luz do brasileiro vai continuar verde no mês que vem. Significa que não haverá cobrança extra para o consumidor. No comunicado divulgado hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica, foram divulgados os novos valores das bandeiras amarela e vermelha, que sofreram um reajuste de 64%. Mas a previsão é que até o final do ano elas não serão acionadas. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje um projeto de lei que prevê redução na conta de luz com a devolução de créditos tributários de PIS/COFINS cobrados dos consumidores de forma indevida. Segundo a ANEEL, essa compensação pode deixar a conta de luz até 5,2% mais barata. Os valores são referentes à cobrança de ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, que o Supremo Tribunal Federal considerou irregular. Uma parte já foi paga, mas falta devolver 48 bilhões de reais. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou durante seu discurso no Fórum Jurídico de Lisboa que o pior momento do processo inflacionário no Brasil já passou. Nesse mês, a prévia da inflação ficou em 12% no acumulado dos últimos 12 meses. Para Campos Neto, os últimos 2 números da inflação vieram pela primeira vez dentro das expectativas. Ou seja, não houve surpresas de alta nos preços. É que a gente ainda tem no Brasil um componente de aceleração de inflação. Os últimos 2 números foram, acho que pela primeira vez, dentro da expectativa. A gente acha que o pior do momento da inflação no Brasil já passou. A gente tem algumas medidas que estão sendo desenhadas pelo governo, que a gente precisa entender qual vai ser o efeito dessas medidas no processo inflacionário, e ainda não está claro, mas é importante dizer que o Brasil fez o processo antecipado. Acreditamos que a nossa ferramenta é capaz de frear esse processo inflacionário e vai frear o processo inflacionário, e a gente acha que grande parte do trabalho já foi feito. Ele terminou seu discurso dizendo que o Brasil é um dos poucos países que está tendo revisões acima das expectativas de PIB. Na semana passada, o Banco Central elevou a projeção de 1% para 1,7% de crescimento este ano, apesar da expectativa de desaceleração no segundo semestre por conta dos efeitos da alta nos juros. Começando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em queda, acompanhando o movimento visto no exterior e refletindo disparada do preço de várias commodities.
Com isso, a moeda norte-americana caiu 0,37% e encerrou o dia cotada em R$ 5,23 na venda. A Bolsa de Valores subiu 2,12%, com 100.763 pontos. Um novo modelo de passaporte que conta com uma tecnologia antifraude foi lançado hoje pelo governo federal. A capa do passaporte tem uma nova estilização da bandeira do Brasil. Também foram criadas novas marcas d'água com ilustrações diferentes que representam a flora e a fauna dos principais biomas. Outra novidade do modelo são os fundos invisíveis fluorescentes. A página de identificação também foi atualizada e agora conta com uma imagem da foto do cidadão em preto e branco. Segundo o governo, o novo passaporte tem tecnologia antifraude e sua validade será de 10 anos e começará a ser produzido pela Casa da Moeda em setembro. No lançamento também foi entregue a primeira remessa da nova carteira de identidade, que substituirá as carteiras de RG. Com este documento, o CPF vai servir como identificação única dos cidadãos. Na capital do Mato Grosso do Sul, um curso de graça sobre mecânica tem tido uma enorme procura por mulheres, tanto que as próximas edições têm lista de espera. A instrutora do curso é esta engenheira mecânica, apaixonada por motocicletas. Tive essa ideia quando eu comecei a passar por alguns perrengues no meu dia a dia, que eu ando muito de moto mesmo, cair a corrente, a embreagem, soltar. Então eu tive que aprender sozinha. Yasmin garante que as 30 mulheres que fizeram o primeiro curso nunca mais serão enganadas. 5 dicas de como trocar o óleo, 5 dicas de como verificar o seu pneu, né? Então eu comecei a apostar e as mulheres começaram a gostar. Eu entrei num motoclube de mulheres, só para mulheres, e elas também compartilharam as suas queixas, os seus problemas, e eu comecei a ver que todo mundo passa por isso. Na primeira edição do curso, as vagas foram todas preenchidas, ainda ficou uma enorme lista de espera. Devido ao sucesso, a Secretaria Municipal de Juventude está com inscrições abertas para a segunda edição. A procura pelo curso de mecânica de motos para mulheres surpreendeu a equipe da Secretaria Municipal da Juventude. Nós abrimos uma turma e se abríssemos 5, elas seriam fechadas. Então, assim, a gente entende que tem nichos específicos de mulheres que querem, sim, trabalhos paralelos e trabalhos antes considerados masculinos. A próxima edição será realizada entre os dias 27 de junho e 1º de julho, na sede da Sejuve, mas as vagas também já estão esgotadas. Já estamos recebendo as inscrições para a lista de espera. Provavelmente no mês de julho a gente já abre uma 3ª turma. Temos curso de auxiliar administrativo, de gestão de RH, nós já tivemos curso de fotografia, nós temos cursos de gestão financeira, que é muito importante nesse momento. Nós temos esse curso agora de alinhamento e balanceamento. Nós vamos ter vários outros cursos que, através do nosso Instagram, estão acontecendo não só no nosso centro de referência, como nas 7 regiões de Campo Grande. E veja a seguir, pesquisa revela que vacina contra a Covid impediu 20 milhões de mortes no mundo. E ainda, Rússia ataca shopping com 1.000 pessoas dentro na Ucrânia e deixa mortos e feridos. O conflito no leste europeu permanece aterrorizando os ucranianos. 2 mísseis russos atingiram um shopping center em Kremenchuk e deixou, até o momento, 13 pessoas mortas e mais de 50 feridos. O presidente da Ucrânia pede para que a guerra acabe antes do fim deste ano. O ataque causou um grande incêndio e exalou uma fumaça escura. O governador regional disse que é improvável que muitos sobreviventes sejam encontrados nos escombros, já que no local havia muito fogo e fumaça tóxica. O ataque russo demonstra parte da estratégia das forças comandadas por Vladimir Putin, já que não havia nenhum alvo militar nas proximidades do bombardeio. Kremenchuk, a cidade atacada,
fica localizada na região central do país, próximo de Poltava, e é o local da maior refinaria de petróleo da Ucrânia. O avanço russo permanece no território. As autoridades ucranianas anunciaram que retiraram o exército de Severodonetsk, entregando dessa forma os principais polos do lado leste ucraniano aos russos. Em uma tentativa beirando o desespero, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou aos líderes mundiais sobre a guerra na Ucrânia no segundo dia da cúpula do G7 que ocorre na Alemanha. Falando por videoconferência, Zelensky pediu que os países enviassem mais sistemas de defesa antiaérea, além de mais sanções à Rússia e garantias de segurança. Durante a reunião, o presidente ucraniano deu o ultimato no conflito. Zelensky disse que a guerra precisa terminar até dezembro deste ano, quando começa o inverno europeu. O presidente ucraniano teme que os recursos fiquem escassos para que a população local enfrente a estação mais fria do ano. Zelensky disse ainda que o momento não é oportuno para uma volta das negociações com Moscou e que quer ganhar mais força antes de voltar a conversar com negociadores russos. Mas quem acredita que a Rússia está cada vez mais forte se engana. De acordo com informações da Casa Branca, a Rússia deu calote em seus títulos soberanos estrangeiros pela primeira vez em mais de um século. O motivo principal para o calote foram as sanções abrangentes, que efetivamente excluíram o país do sistema financeiro global e tornaram seus ativos intocáveis. A inadimplência mostra quantas sanções estão impactando a economia da Rússia. O Kremlin tem repetidamente dito que não há motivos para a Rússia dar calote, mas não pode enviar dinheiro aos detentores de títulos por causa das sanções, acusando o Ocidente de tentar levá-lo a uma inadimplência artificial. Quase 20 milhões de mortes foram evitadas no mundo todo em razão da vacinação em massa contra a Covid-19. A iniciativa COVAX foi fundamental para que os países de baixa renda freassem o aumento de óbitos no ano passado. Um ano após países do mundo todo realizarem campanhas de imunização, o número de óbitos por Covid foi reduzido em menos da metade. De acordo com dados divulgados na revista Lancet, foram 19 milhões e 800 mil, sendo que mais de 15 milhões foram pela ação dos imunizantes que inibiram sintomas graves da Covid e outros 5 milhões, indiretamente, com a redução da transmissão da doença que impediu a sobrecarga dos sistemas de saúde. Em países ricos, que iniciaram a vacinação primeiro que países subdesenvolvidos, 12 milhões de vidas foram poupadas. Com a COVAX, criada para fornecer vacina para países mais pobres, foram quase 8 milhões de vidas salvas. Outras 600 mil poderiam ter sido se a meta da Organização Mundial da Saúde de vacinar 40% da população de cada país com 2 ou mais doses até o final do ano tivesse sido atingida. O impacto da vacinação sofreu alterações ao longo do tempo e em diferentes áreas do mundo conforme a pandemia avançava. No primeiro semestre de 2021, o maior número de mortes evitadas ocorreu em países de baixa renda, resultado da onda da variante Delta proveniente da Índia. Já no segundo semestre, o vírus se espalhou com maior facilidade em diferentes continentes em razão da flexibilização de restrições de viagens. A cidade de São Paulo começou hoje a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid em adultos acima de 40 anos e tem expectativa de imunizar cerca de 500 mil pessoas. Com a nova etapa da vacinação, a capital paulista espera imunizar 500 mil pessoas entre 40 e 44 anos contra a doença. Para poder tomar o novo reforço da vacina, as pessoas precisam já ter completado 4 meses desde a primeira dose de reforço, que no caso de quem recebeu os imunizantes Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, foi chamada de terceira dose. Com esta dose, também podem ser vacinados os profissionais de saúde, maiores de 18 anos, pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos e adolescentes com imunossupressão de 12 a 17 anos de idade. Atualmente, pessoas com mais de 50 anos, com alto grau de imunossupressão, estão aptos a receber a terceira dose adicional, ou 5ª dose.
desde que já tenham recebido a segunda dose de reforço há pelo menos 4 meses. A vacinação acontece nos megapostos, UBSs e AMAs. E veja a seguir, OMS já identificou mais de 900 vítimas fatais de hepatite misteriosa em crianças. E ainda, com a chegada do inverno, melhor não perder o Festival de Sopas do CEAGESP, em São Paulo. Mais de 900 casos e 18 mortes de hepatite aguda misteriosa em crianças foram notificados pela Organização Mundial da Saúde em todo o mundo. No Brasil, 7 mortes e quase 90 casos são investigados pelo Ministério da Saúde. Os dados são preocupantes e ligam um sinal de alerta para um possível surto da doença em parâmetros globais. O número de diagnósticos é 240% maior em relação ao do boletim anterior, publicado no final do mês passado, que contabilizava 270 casos suspeitos da doença. Metade deles foram notificados na Europa, sendo o Reino Unido, país do continente mais afetado, com 267 registros. No Brasil, 90 casos são investigados pelo Ministério da Saúde. 10 deles no estado de Santa Catarina, onde os pacientes estão sendo submetidos a exames laboratoriais. A tendência é que o número real seja maior do que o divulgado até agora, devido à baixa vigilância para a detecção da doença. Febre, vômito e dores abdominais são os principais sintomas. Caso a criança ou adolescente apresente um desses quadros, é recomendado ir até um hospital. Mesmo sem saber as causas, a OMS divulgou algumas medidas de prevenção semelhantes às usadas no combate contra a Covid-19, como o uso de máscara, a utilização de álcool em gel e evitar aglomerações. E um novo aumento nos casos de doenças respiratórias, inclusive a Covid-19, fez com que enfermarias infantis e UTIs de hospitais da capital e do interior de São Paulo ficassem lotadas. Alguns centros médicos da rede pública até recorreram à Central de Regulação do Estado por causa da falta de capacidade para receber novos pacientes. A Secretaria da Saúde paulista informou que, só na capital, a taxa de ocupação de leitos pediátricos se manteve em torno de 90% ao longo da semana passada, sendo que a Prefeitura dispõe de 372 leitos de enfermaria pediátrica e 131 de UTI para esse público nos hospitais municipais. Na última sexta-feira, 347 leitos de enfermaria pediátrica estavam ocupados, índice de 94%. E as UTIs pediátricas estavam com 111 ocupações, representando 85%. O hospital da Unicamp, em Campinas, que é referência regional, estava com 100% de ocupação dos leitos pediátricos contabilizados no mesmo período. Já na rede do SUS Municipal de Campinas, pacientes denunciaram a demora no atendimento no Hospital Municipal Mário Gatti. E até a Guarda Municipal foi chamada. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o motivo do aumento pode ser explicado pela chegada do inverno, já que costumam aumentar nessa época do ano, do retorno às aulas presenciais e também a falta de medicamentos nas farmácias. Na semana em que é lembrado o diabetes, uma equipe multidisciplinar da Academia de Saúde de Dourados, em Mato Grosso do Sul, fez testes nas pessoas e deu orientações sobre a doença, que tem 40 milhões de pessoas com problemas de açúcar no sangue. Já pensou em uma academia onde você pode cuidar exclusivamente da sua saúde? Então, em Dourados tem pelo menos 10 academias da saúde no município e também nos distritos. A academia de saúde hoje, ela é um braço da unidade de saúde. Então, normalmente, os pacientes que são atendidos dentro das unidades de saúde, eles são referenciados para dentro da academia da saúde. Aqui a gente tem profissional de educação física, nutricionista, assistente social, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta. Então, esses pacientes chegam na unidade de saúde e normalmente
são encaminhados para a gente aqui. E sábado foi o dia D de prevenção da diabetes. Todo este cuidado é feito em parceria com a Unigran. Acadêmicos dos cursos de nutrição, farmácia e educação física participam da ação. A população que está vindo aqui hoje é uma população que às vezes não tem acesso, né, às consultas, ao serviço, às consultas nos ambulatórios, né? Então a gente traz à comunidade a informação a respeito da alimentação saudável, na tentativa de fazer uma educação de saúde para que essas pessoas consigam melhorar a qualidade de vida, né? E para o nosso aluno, isso é extremamente importante porque eles vão vivenciar na prática aquilo que eles aprendem na teoria. A equipe da academia é multidisciplinar e os pacientes são geralmente encaminhados para o atendimento após orientação nas unidades básicas de saúde. A gente é um braço da unidade de saúde para trabalhar a prevenção de doenças e a promoção da saúde com os usuários do SUS. Então o paciente vem para fazer essas várias avaliações e sai daqui orientado também na questão do medicamento. Se o paciente usa medicamento, a farmacêutica está fazendo algumas orientações sobre o uso racional desses medicamentos, né? A crise do combustível tem abalado as lideranças da América do Sul. Mesmo após o anúncio de redução dos preços pelo presidente do Equador, os manifestantes continuaram nas ruas. Já no Peru, uma onda de protestos envolvendo caminhoneiros e motoristas de ônibus foi iniciada nesta segunda-feira. O presidente equatoriano Guilherme Lasso disse que reduziria os preços da gasolina e do diesel em 10 centavos o galão. A medida foi uma tentativa para encerrar quase 2 semanas de protestos contra o governo. As manifestações, muitas vezes violentas, exigiam preços mais baixos de combustíveis e alimentos. Lasso, em um discurso televisionado, afirmou que os preços da gasolina estão no centro dos problemas dos equatorianos. Dessa forma, o presidente do país iniciou uma medida para fixar o preço da gasolina em $2,45 por galão e o diesel em $1,80. Contudo, a decisão tomada não foi vista como positiva pelos manifestantes, que prometeram continuar os protestos até que os preços normalizem. Enquanto isso, no Peru, caminhoneiros e motoristas de ônibus intermunicipais do país iniciaram uma paralisação a nível nacional para protestar contra o alto preço dos combustíveis. O motivo foi pela falta de diálogo e acordo entre os manifestantes e o governo. De acordo com os líderes da paralisação, o movimento seguirá até o dia 18 de julho, isso se as solicitações não forem atendidas. Na tentativa de se blindar, o governo do Peru declarou estado de emergência, suspendendo os direitos constitucionais relativos à liberdade de trânsito, liberdade de reunião e liberdade de segurança pessoal. O decreto também estabelece o uso de truculência pelas forças policiais do país. A decisão não abalou os manifestantes, que pretendem marcar mais protestos em diversos territórios peruanos. Os líderes do G7, grupo dos países mais ricos do mundo, se reuniram hoje em Elmau, na Alemanha, e concordaram em trabalhar juntos para acelerar uma transição limpa e justa no setor de energia, com o objetivo de neutralizar o clima, mas também garantindo a segurança dele. Os líderes se comprometeram a trabalhar para acelerar a descarbonização das economias, tendo como alvo emissões líquidas zero, além de garantir acesso a benefícios e oportunidades de desenvolvimento com custo razoável e sustentáveis no setor de energia e para garantir benefícios socioeconômicos e oportunidades de desenvolvimento em linha com a Agenda 2030. Em comunicado, as autoridades reconheceram as imensas oportunidades para desenvolvimento social e econômico nessa transição, além de reafirmar o compromisso com o Acordo de Paris e o Pacto Climático de Glasgow para limitar a alta na temperatura global abaixo de 2 graus Celsius e, inclusive, almejando que essa alta seja limitada a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais.
Ainda será realizada uma avaliação com opções para reduzir as emissões de carbono no mix de energia e acelerar a transição da dependência de combustíveis fósseis, assim como uma expansão rápida das fontes de energia limpa e renovável, que inclui redução do uso do carvão, enquanto se aumenta a parcela das energias renováveis no mix energético. Além disso, os líderes do G7 reforçaram seu compromisso de trabalhar com a Argentina, que está na cúpula como convidada para atingir a neutralidade climática até 2050. A acidificação dos mares provocada pelo CO2 e as ondas de calor no mar continuam matando os recifes de corais. Só que 25% da vida marinha e quase 250 milhões de pessoas dependem da vida marinha. A ONU fez um alerta durante uma conferência da organização em Lisboa, capital de Portugal, que o mundo enfrenta emergência nos oceanos devido à poluição e o aquecimento global. De acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o mundo enfrenta uma emergência nos oceanos que ameaça a natureza e a humanidade. Os seres humanos dependem da saúde dos oceanos e 50% do oxigênio que respiramos são gerados no mar. Além disso, a vida marinha fornece proteínas essenciais e nutrientes que alimentam bilhões de pessoas a cada dia. Os oceanos cobrem 70% da superfície da Terra e amortecem o impacto das mudanças climáticas para a vida na Terra, com um custo significativo. A acidificação dos oceanos provocada pelo CO2 e as ondas de calor no mar, que podem durar vários meses, continuam matando os recifes de corais em todos os cantos do planeta. Vão começar amanhã as inscrições da segunda fase do SISU, Sistema de Seleção Unificada deste ano. Os interessados deverão consultar as vagas oferecidas no site que está aparecendo na tela. Acesso único sem acento.mec.gov.br. Quem quiser uma vaga no ensino superior em uma instituição pública municipal, estadual ou federal, terá apenas até o próximo dia 1º para conferir o curso oferecido e fazer a inscrição de 13 a 18 de julho. Um projeto do governo federal que incentiva as crianças à leitura foi muito bem aceito em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa que contribui para o processo de alfabetização e ao acúmulo de conhecimento. Uma herança para a vida toda. Uma vez por semana, a Rosana vem à casa da Gabriela conversar sobre o desenvolvimento da Sofia. A família é assistida desde 2017, quando o programa Criança Feliz foi criado e a caçula ainda nem era nascida. Quando ela estava gestante, eu já atendia a Gabriela, trazendo atividade de acordo com a gestação. Na capital, 864 famílias com filhos até 6 anos estão cadastradas no programa que visa o fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. Ele é uma iniciativa do governo federal, em parceria com os estados e com os municípios. No município de Campo Grande, ele iniciou em outubro de 2017. O objetivo do programa é o desenvolvimento integral da criança, fortalecer os vínculos e fortalecer também o papel da família, enquanto proteção, cuidado e educação. Na última visita à casa da Gabriela, a Rosana trouxe um presente que a Sofia adorou. São historinhas para serem lidas com a mamãe, o papai e os irmãos. Estava ventando? Tá ventando. Forte? Todas as famílias atendidas pelo programa Criança Feliz em Campo Grande vão receber o kit de literacia, que contém 20 livros infantis e materiais educativos para os cuidadores. E o município de Campo Grande foi contemplado e recebeu 864 kits para atender essas famílias. A Gabriela organizou a sua rotina para colocar em prática o que aprendeu com a Rosana e com o material didático que ela trouxe para a família. Eu, tiro esse período da tarde para estar brincando com eles três e fazendo essas atividades. A dona de casa atribui o bom desenvolvimento dos filhos à ajuda que recebe do programa.
Ele consegue fazer as atividades super rápido, a professora sempre me parabeniza sobre ele, porque ele consegue ajudar o outro colega a fazer a atividade. A família que tiver interesse em participar do programa Criança Feliz, ela pode estar procurando o CRAS de referência do seu território. Ela tendo na sua composição familiar gestante ou crianças de 0 a 6 anos, ela será incluída neste programa. A produtora carioca Renata Almeida Magalhães se tornou a primeira mulher eleita presidente da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, cargo que irá assumir a partir de 1º de julho, em substituição ao produtor Jorge Peregrino, que ocupava a função desde 2018. A entidade é responsável pela escolha do representante brasileiro no Oscar e pela organização do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais também realizou ininterruptamente o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, apesar das dificuldades impostas pela pandemia do Covid-19 nos últimos 2 anos. Em 2022, a principal premiação do setor audiovisual voltará ao formato presencial, já sob gestão de Renata Almeida Magalhães, com cerimônia marcada para o dia 10 de agosto no Rio de Janeiro. Renata Almeida Magalhães é graduada em Direito e especializada em Legislação de Incentivo Fiscal para a Cultura. Ela estreou no cinema aos 17 anos como diretora em 1979. Mas após acompanhar as filmagens de Quilombo de 1983 e de transformar a experiência no documentário Filme sobre Filme, passou a focar sua carreira na produção de longas e, posteriormente, comerciais e videoclipes musicais. A nova diretoria será composta por Paulo Mendonça, vice-presidente, Bárbara Paz, diretora-secretária, e 3 novos membros: Jefferson, diretor de comunicação, Ariadne Mazetti, diretora financeira, e Alain Deberton, diretor social. O inverno chegou e nessa época do ano, nada melhor que uma sopa bem quentinha, né, Jaqueto, para aquecer as nossas noites frias. Beatriz, e para quem mora ou está próximo à capital paulista, a dica é o tradicional Festival de Sopas da CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Sabores tradicionais e exóticos. Sopa de abóbora com carne seca, creme de brócolis com cream cheese, caldinho de St. Peter. No Festival de Sopas da CEAGESP são várias as opções, mas esta aqui é a mais famosa. A sopa de cebola ganhou destaque entre as décadas de 60 e 70, bem antes do festival começar. Naquela época, ela era servida no restaurante do antigo Ceasa, quando a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo ainda estava em construção, no mesmo terreno. Era um restaurante que tinha aqui no Ceasa e que de madrugada fazia essa sopa para o pessoal que trabalhava aqui. Aí começou a sair dos portões da CEAGESP e pegar os boêmios de São Paulo. Naquela época você não tinha nada, né? Não tinha celular, não tinha padaria 24 horas, posto 24 horas, não tinha nada disso. Este engenheiro conta que os pais dele eram clientes fiéis. Vinham aqui sempre, faziam compra no Ceasa e depois iam tomar sopa. Na época, a sopa ganhou muitos fãs, mas com o fim do restaurante, ela virou lenda e ficou na saudade. Aquele restaurante fechou, mas o sabor ficou na memória. E em 2009, quando o Festival de Sopas foi criado em comemoração aos 40 anos da CEAGESP, é claro que a sopa de cebola virou carro-chefe do cardápio. E o Duílio, que antes só ouvia falar dessa delícia, hoje é cliente de carteirinha daqui. Como sempre, ela é muito boa. E é verdade que ela é sempre campeã, Duílio? Para mim, sim. O paulistano estava carente de uma coisa de memória, de saudade mesmo. E principalmente da gratinada, que na realidade é a sopa de cebola gratinada, que é aquela que vem, tem nas fotos, depois dá uma olhada, que são as tradicionais dessa época de São Paulo, da garoa, né? Na época era muito frio aqui.
Com o passar do tempo, o clima em São Paulo mudou mesmo, mas o gosto do paulistano por sopas só cresceu. E há 13 anos, durante toda a temporada de frio, cerca de 60 mil pessoas passam por aqui para apreciar os mais de 80 sabores servidos ao longo dos 4 meses de festival. Alguns bem diferentes, como este aqui, pensado especialmente para os veganos. É legumes com os cogumelos selvagens que nós chamamos. Então isso aqui não tem nada de base de carne, é tudo com base de legumes. Então, como eu te falei, o segredo é sempre a base. A de cebola já vai com base de carne. E tá de peixe com base de peixe. Você vê, a sopa de yakisoba, o frango com quiabo com base de frango. Porque senão você não consegue ter aquele sabor, né? Você vê, tem frango mesmo. E você vê todas essas verduras que você está vendo aqui, esses legumes, é tudo daqui do CEAGESP, é tudo assim do dia, sabe? Chega no dia a gente faz, não tem nada aqui que seja congelado. A Maria Rosa encarou mais de 150 quilômetros de estrada com o marido para experimentar essas delícias. Que a gente mora em Piracicaba e a gente veio aqui para degustar essa maravilha aqui, que são esses caldos aqui. E olha essa novidade, sopa de siri gratinado. Nós pegamos aquela casquinha de siri, exatamente a mesma receita, e transformamos numa sopa. É que todo prato aqui vira sopa, creme, caldo. E quem prova, recomenda. Eu acho que pela experiência, do sabor, do lugar, é muito gostoso. Eu super indico. Eu acho que sopa melhor não tem. Tem que vir aqui. Quem não veio, venham, pessoal, que vocês não vão se arrepender. O Festival de Sopas é realizado no Espaço Gastronômico da CEAGESP de quarta a domingo, a partir das 18 horas até o final de agosto. Para mais informações, acesse festivaisceagesp.com.br. No mundo animal, 2 novos estudos publicados na revista Science sugerem que as tartarugas envelhecem muito lentamente ou simplesmente podem não envelhecer. As pesquisas analisaram diversas espécies de répteis e anfíbios. Quanto às tartarugas, o estudo indicou que realmente existe algo muito especial na genética dos animais desta ordem. A grande maioria delas, ao que parece, envelhece de modo muito lento ou simplesmente não envelhece, pelo menos não da maneira como os seres humanos. Caso a análise esteja correta, trata-se de uma contribuição importante para o debate sobre a natureza do envelhecimento, considerada um dos grandes mistérios da biologia. Algumas hipóteses para a longevidade desses seres são, em específico, o popular sangue frio, diferentemente dos mamíferos como os humanos, que têm o sangue quente. Essa condição faz com que o metabolismo seja mais lento, sugerindo que as células tenham um desgaste mais lento. Além disso, no caso das tartarugas, tem suas proteções externas, como os cascos, que as protegem de diversas situações perigosas ao redor. Um dos pontos que valorizam ainda mais os estudos são os registros de tartarugas supercentenárias, ou seja, com idades que poderiam ultrapassar os 150 anos. Descobertas sobre o tema podem trazer implicações médicas importantes, especialmente em uma época em que a proporção de idosos na população mundial tem se tornado cada vez maior. Por enquanto, o mistério sobre o que acontece no organismo das tartarugas permanece, já que os estudos ainda não são conclusivos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Um ótimo início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.